Olá, pessoal! Estamos em mais um episódio do nosso Podpack, é o podcast da Pernambuco Consultora. E estamos aqui com vocês. Já perdi o número dos episódios, viu? Quanto, pessoal? A turma aqui, olha, tem mais de 100 pessoas assistindo. Quantos episódios temos? Uns 70? 80 episódios já, trazendo para vocês informações relevantes, pessoas inspiradoras, histórias de vida super bacana para que vocês possam ter insights na vida de vocês, seja na vida pessoal, seja na vida profissional. Se você é vendedor, aproveita para pegar insights aqui para vender mais, para ter uma vida melhor. E se você também não é, curte aqui com a gente, comenta, sugere convidados. Eu tenho recebido alguns nomes interessantíssimos de pessoas que eu nunca tinha ouvido falar. Então, a turma aqui tem sugerido pessoas, a gente pesquisa para trazer conteúdo relevante para vocês, tá? Esse projeto é um projeto muito bacana, que a gente faz com muito carinho, mas se a gente não entender o que é mais relevante para vocês, a gente não tem como trazer temas relevantes. Então, dá teu like ou dislike também, tá? É permitido também não gostar. Se não gostar também é permitido lá comentar para a gente saber. Então, segue a Pernambuco Consultora nas redes sociais, Pernambuco Consultora. Nosso Podpack já tem conta exclusiva no YouTube, tá? E o meu Instagram é Mariana Vanderlei 1. Então, segue a gente e comenta sobre o nosso episódio. Inclusive, assiste logo antes desse e dá lá seus comentários para a gente saber se você gosta ou não. E hoje estamos com uma pessoa famosíssima do mercado imobiliário, certo? Quem é do mercado imobiliário ao tempo que eu sou? Acho que eu estou trabalhando nisso há 25 anos, mais ou menos. Acho que desde que eu comecei, essa pessoa já era famosa. Eita. Quando eu comecei. Já era, assim, uma pessoa relevante para o mercado, já era uma referência. Já era uma pessoa, assim, que tinha importância, né, no mercado, e as pessoas ouviam e falavam e acreditavam muito. Inclusive, nós já fomos em situações opostas, né, concorrentes. E agora somos parceiras. Então, para vocês, somos. Com certeza. Seja bem-vinda, Carol. Você é muito famosa mesmo. Não, mas olha só, isso é ela, viu? Ela que é famosa. Então, eu que agradeço, Mari, estar aqui, nesse canal super bacana. A gente marcou e desmarcou, não sei quantas vezes não foi, mas Carol. é isso mesmo, acontece quando tem que ser, né? Isso, então, hoje a gente está aqui, já tivemos uma reunião de outros negócios. Isso, a gente está aqui expediente. Isso é que é bom, né? A gente sempre aproveitar aí os momentos. Isso, para falar sobre o nosso mercado. Estou super feliz de estar aqui nessa troca, né? Ótimo. Essa troca é importantíssima. E para quem não conhece, vou apresentar aqui Carol. Construiu uma trajetória sólida em um dos mercados mais duros, é verdade. Engenharia e desenvolvimento urbano. Chegou ao topo com a Queiroz Galvão. Não sei se você trabalhou antes da Queiroz em alguma outra empresa nessa área. Não, acho que isso era da Ampla, né? Na verdade, trabalhou 16 anos, hoje lidera a Iron House com a visão de urbanismo sustentável e impacto real. Uau! A minha história ela é interessante porque eu não sou nem arquiteta, nem engenheira. As pessoas pensam que eu sou arquiteta ou engenheira porque eu já tenho aí esse tempo todo no mercado imobiliário, mas eu sou uma publicitária, fiz também administração de empresas e comecei a minha vida, tive minha própria agência durante 10 anos, então o início todo meu foi dentro de agência de publicidade e foi atendendo... A tua agência atendia mercado imobiliário? Atendia mercado imobiliário, até que minha sócia se mudou para São Paulo e a gente resolveu não continuar mais com a agência, e foi aí que eu passei 2 anos na Ampla e atendendo também lá o mercado imobiliário, e aí comecei a atender a Queiroz Galvão na época. E aí, na Queiroz, a gente começou a fazer um trabalho bem interessante como fornecedor na área de marketing, das estratégias de comunicação, e cada vez mais esse trabalho foi sendo ampliado, até que eu recebi o convite, na época de Frederico Pereira, que era o presidente da empresa,
de assumir a área comercial. E aí foi uma grande surpresa para mim, embora eu já tivesse uma vivência grande dentro da empresa, nessa prestação de serviços, mas eu nunca tinha assumido uma área comercial de uma empresa, a não ser da minha própria agência. Você, como dono, acaba também atendendo o cliente e entrando um pouco no negócio do cliente, contribuindo, mas não assumir de uma construtora que a gente estava aí também em pleno crescimento. E aí foi interessante porque, na época, o Fred dizia, não, Carol, mas a gente quer uma pessoa sem vícios do mercado, quer uma pessoa que possa comungar dos nossos valores, que a gente possa formar, você já tem uma identidade grande aqui com a empresa, já há 2 anos você está aqui diariamente, praticamente com a gente, né, com tantas entregas, então a gente entendeu que você era um perfil interessante. Na época tinha um superintendente também na parte de incorporação, que é Carlos Coimbra, que você conhece também, que é um cara brilhante. E foi engraçado que eu fui pedir a bênção a ele. Eu disse, Coimbra, estão me chamando para ser área comercial, mas eu quero saber se você aceita, porque o trabalho é de parceria, que a gente vai ter que estar de mãos dadas. O comercial é parte da incorporação, você como gestor da incorporação. E aí a gente fez uma dupla bem legal, assim, eu aprendi muito com Coimbra e a gente teve chance de assinar Carol, juntos e bons nessa cases. hora você mudou tipo, a visão do cliente. Sim. Você inverteu completamente. Fui para o outro lado do balcão, né? E isso foi legal, porque eu acho que isso contribuiu muito para o meu crescimento profissional, que uma coisa é a sua visão como fornecedora, como agência, de comunicação, de marketing. Você é muito mais solicitada, né? Você recebe uma demanda, né? E aí a agência vai e desenvolve. Né? Quando e você a partir muda do momento que você muda essa questão do olhar, das metas, das viabilidades, e é bem diferente. E eu acho que eu cresci muito profissionalmente por esse olhar 360 do negócio, né, de se responsabilizar pelo resultado do negócio no sentido dos números da área comercial, de faturamento, né, de velocidade de venda. Então, corretor. Isso... E o mercado imobiliário, ele lhe dá a oportunidade, porque eu assumi o comercial, mas continuei também fazendo a gestão do marketing. Então, minha pasta era comercial e marketing. Então, aí ele até brincou na época, disse, não, marketing você faz por osmose, você já está acostumada, você vai ter que focar no comercial. Só que as duas coisas caminham juntas e como 2 filhos, você tem que dar atenção às 2 áreas, mas foi bem interessante porque tem um marketing de produto totalmente relacionado com a área comercial e tinha também o institucional, que é muito mais o branding da marca, etc. e tal, que a gente também aí fazia. Mas, enfim, foi realmente muito interessante para mim como profissional. E o mercado imobiliário, ele lhe dá essa oportunidade que eu acho incrível de você trabalhar com as várias ferramentas da comunicação, né? Não é só publicidade, não é só imprensa, não é só promoção, não é relações, só corretor, não é né? só É relacionamento. né? Eu acho que você tem condições de trabalhar todo o arsenal da comunicação e isso é muito interessante, porque você tem que ativar cada uma das áreas da comunicação em momentos diferentes, equilibrando orçamentos, muitas vezes ativando uma área mais do que outras, e é muito interessante isso, porque a moradia, o mercado imobiliário, ele está diretamente relacionado aí à economia, ao comportamento das pessoas, então tudo se encaixa dentro desse mercado e você precisa estar atenta a todas essas outras, esses contextos, né, que formam o mercado e que podem lhe dar grandes oportunidades, como também podem ser algumas armadilhas aí que você tem que também prestar atenção, né? É um mercado muito sensível. Demais, né? E tem muitas variáveis externas, econômicas, Isso. E de desafios internos também. Então, conta pra gente, quando você saiu da agência, né? Você saiu da agência, você tinha
uma... Como a gente falou, do outro lado da mesa. Quando você chegou na Queiroz, como você imaginou que você iria montar uma equipe? A equipe já tinha? Como você imaginou? Como você desenhou? Né? Ou você já chegou lá, a equipe já estava, ou você já era líder, ou como você falou, né? Venha cá, Carol, que você vai montar a área comercial e marketing, né? Como foi que você desenhou Bom, essa estrutura? no primeiro lugar, muito apoiada na equipe da casa. Então, eu admirava muito aqueles profissionais que eu atendia, Do né, como outro do lado, né? outro Já tinha lado, já relacionamento. tinham um relacionamento. Então, e esses profissionais foram muito receptivos também em função de entregas anteriores minhas. Então, eu acho que de cara a gente já formou essa equipe com os profissionais da casa. E, naturalmente, essa equipe ela foi se ampliando com o tempo. Coincidiu, e aí não é mérito meu, eu acho que é conjunto. Assim, o período que eu passei foi um período que o mercado imobiliário também floresceu bastante, de expansão da empresa para outros mercados. A gente abriu Bahia, abriu São Paulo, abriu Rio. Então, E tinha também diversos tipos de produto também, não era só sim, a, é né? Tinha comércio. comercial, a residencial, um entretenimento. Então, de repente, assim, a própria incorporadora acostumada a vender um prédio com 40, 60 unidades, e depois você tem empreendimentos como você tem em Muro Na Alto, com praia. 200, 300 unidades. Então, são equilíbrios diferentes, é uma outra dimensão, né? São outras estratégias, e aí entram outras ferramentas que não é, na época era muito a publicidade, mas depois veio toda a parte também de promoções, ações, de ativação, enfim, tantas coisas. E aí tudo isso é um grande bordado e a coisa vai acontecendo. Então, com a expansão da empresa, naturalmente essa equipe foi se multiplicando, não é? E eu sempre gostei muito, Mari, de trabalhar em equipe, sabe? Eu nunca tive uma sala isolada, nem eu sempre fiz questão de estar com todo mundo junto, e eu acho que a comunicação flui mais rápido, as ideias fluem mais rápido. Então, assim, sempre as pessoas com quem eu trabalhei e as pessoas que, digamos, se formaram com a gente ou que chegaram como estagiário, hoje são pessoas que, quando a gente olha o mercado, eu vejo tanta gente legal que começou com a gente e que está tão bem posicionados hoje, ora como diretores, como gerentes de marketing comercial, e eu fico muito feliz com isso, porque de alguma forma a nossa experiência contribuiu também para a formação dessas pessoas. Então, eu acho que esse trabalho de equipe, eu acho que você dá oportunidade, dá voz na equipe, saber ouvir as pessoas, você dá espaço para esse brainstorming também dentro do departamento, dentro da empresa, e acreditar nas ideias, entender que as ideias podem ter sentido realmente se a gente mergulhar, estudar, e sem, de início, você já limitar qualquer possibilidade. Eu acho que isso faz com que a gente consiga realizar coisas diferentes, impactantes e de relevância para o mercado. Então, eu acho que esse período da Queiroz a gente teve grandes cases de vários sentidos, de relacionamento com os corretores, de comunicação de produtos, até mesmo na parte digital, naquela época que ainda era quantas gincanas, né, que a gente fez de coisas que realmente impactaram o mercado, e que isso é muito gostoso. Eu acho que eu gosto muito também do que faço. Eu acho que isso ajuda bastante, né? Você ir trabalhar feliz e estimulado com o seu trabalho, com o que você está realizando, com os desafios. Eu acho que isso ajuda bastante a você realmente poder apresentar resultados a partir do momento que você tem uma satisfação com aquela matéria, digamos assim. Então, e uma outra coisa... Carol, o que é que você acha de Carol, assim, das suas características como pessoa, como líder?
que você utiliza no momento da cobrança de resultados? Você falou que isso inverteu um pouco, né? Você tinha na agência, lógico que a agência também tem suas metas, tem seus prazos, tem suas cobranças, mas quando você vai para uma incorporação, você tem aquela coisa de lançamento, né? De resultado, tem que ter X vendas, cobrar de imobiliários, você tem, na época, tinha vários imobiliários, ou, enfim. Mas como é que você acha que você se encaixou nesse cenário de conseguir resultado? Qual a característica que você acha que você tem? Que você... como é que você acha que você conseguia? Porque termina que existe uma cobrança, mas também existe uma parceria. Claro, né? Como é que... Bom, eu sempre tive, Mari, uma certa inquietude, assim, no sentido, e uma cobrança elevada da minha performance ou da performance da minha equipe. Então, eu sempre procurei instigar mais e mais para a gente ter o melhor resultado, né? Então é meio uma coisa meio competitiva, né? Sim, de repente, sim, uma característica sim, sua seria da gente tentar de buscar o ambição melhor. em ganhar, né? Ambição no sentido bom da coisa, de ter um resultado bom. De ter um resultado legal, mas com qualidade, Sim. né? Então, assim, eu sempre tive, digamos assim, uma vaidade positiva de apresentar, sempre tentar apresentar um trabalho de relevância, né? De não fazer o mesmo, mas, puxa, mas como é que a gente pode fazer diferente para chegar a um resultado melhor? Então, com a equipe, eu sempre instiguei isso, né? A partir do momento que eu me instigo, então eu também me coloco na cena, não é? Então, eu acho que eu realmente tenho... vontade assim, acho que talvez eu vou dizer o que é que eu enxergo, né? Para você dizer se é que você tem uma vontade muito, assim, dessa coisa de vencer, sabe, de dar certo. Eu percebo em você que você... Eu acho que é por isso que talvez enxergaram em você não só a área do marketing, na época, que colocaram você nessa coisa comercial. Acho que talvez por essa sua vontade aguerrida, talvez, de resultado, de realizar, de buscar, de fazer esse senso de urgência. Isso, que enxergaram em você. Acho que sim, acho que alguma sim. característica, ela está na agência, mas ela vai dar conta do negócio. Eu acho que nesse ponto eu não me intimido com trabalho, com desafio, de forma nenhuma. Acho que sou resiliente. Assim, as coisas não são fáceis, né? Os processos, muitas vezes há processos mais lentos, que exigem novos cálculos de rota pelo meio do caminho e que são necessários. Também olhar para trás e ver o que você poderia ter feito melhor. Eu acho que essa autoavaliação ela é super necessária. Sim, e aproveitando, o que é que você acha que você poderia ter feito melhor? Tantas coisas, tantas coisas. Diga duas, Não, assim. Eu gosto de conversar essas coisas para as pessoas, às vezes, desmistificar, desromantizar. Sim. Essa coisa muito perfeita, sabe? Essa coisa muito assim... que Carol sempre teve bons resultados, que Carol Não, eu sempre... vou até hoje, nessa conversa, Mari, até puxar um pouco para o lado mulher, nem muito pelo lado profissional, mas no final se mistura. Eu tive filhos gêmeos. Eu me lembro de você grávida. Eu nunca, assim, parei de trabalhar, nunca... E eu voltei a trabalhar... Sabe quando eu me lembro? Eu acho que ou assim que teus filhos nasceram, você estava grávida, quando a gente fez uma parceria com a Polpec e a Queiroz, naquele empreendimento lá em Areia. Vila Jardim. Isso. Acho que ou tinha nascido ou você estava grávida. Eu voltei a trabalhar com os filhos gêmeos com 2 meses e meio. Isso eu não faria novamente. Isso é uma coisa que eu absolutamente não faria, né? Eu acho que tem coisas que o trabalho é super bacana, é super importante, mas eu acho que você consegue obter seus resultados e se fazer impor sem abrir mão de momentos como esse, né?
Não que hoje mas eu acho que eu poderia ter curtido mais esse momento. Você já estava na Queiroz, na época que os meninos nasceram? Não, nem estava na Queiroz. Eu já era fornecedora da Queiroz, eu trabalhava na agência e, na época, tinha um projeto importantíssimo que a gente estava fazendo, aquela exposição em Nova York, que era contando a história da sinagoga, que os judeus saíram daqui da Rua do Bom Jesus para fundar Nova York. E esse era um projeto que eu tinha uma grande participação nesse projeto, um projeto de Isabela Lucena e Tânia Kaufmann, e eu era a pessoa na agência que trouxe esse projeto, né, e que a gente desenvolveu junto com toda a equipe da Ampla. E nesse momento eu me lembro que a gente foi para Nova York, eu grávida, para vender esse projeto lá, captar patrocínio. E a exposição aconteceu e com os meninos tinham acabado de nascer. Eu ainda cogitei levar os meninos comigo para ficar dando de mamar lá durante a exposição. Enfim, e acabou que com 2 meses e meio eu voltei a trabalhar e eu acho que isso eu não faria de novo. Eu acho que a gente precisa também respeitar os nossos ciclos. Eu acho que a família tem um papel extremamente relevante para todo mundo, né? Para todo mundo, né? Eu acho que essa base familiar, eu acho que esse apoio do seu parceiro, enfim, eu acho que do seu marido, da sua mulher, ou do que seja, eu acho que é fundamental. Então, tudo, eu sempre trabalhei bastante, sempre doei muito, mas sempre tive esse grande apoio. Mas acho que com os bebês na época, hoje eu tenho uma saudade de um tempo que eu podia ter feito diferente. Então, nesse ponto. Eu também voltei muito rápido. Voltei também com acho 2 que... meses. Agora, na época, de repente nem mudava tanto a vida da gente, né? Não, mas. Se voltasse com 4, 5, os momentos que eu sempre tive com eles sempre foram muito ricos. E eu não acho que eu fiz falta, mas isso é uma dívida minha comigo mesmo, entendeu? Sim. Eu talvez tivesse... Hoje olho para trás e disse, puxa, eu podia ter curtido mais isso. Entendeu? Acho que isso era um presente que eu podia ter me dado. Então, nesse aspecto, eu acho que isso eu faria diferente, sabe? Então, eu acho que o equilíbrio é sempre um desafio em todos os sentidos na vida, né? Mas eu acho que a gente tem que entender, assim, procurar sempre equilibrar melhor. Mas, de repente, essa sua característica de querer fazer, de querer, né? De querer ver o resultado, eu acho que isso, de repente, naquele momento... assim, o impulso, não é? Sim, disso, sim. Naquele momento ver. eu me achava plena, em estado de graça, justamente por ter os gêmeos, e eles também me abasteciam de amor e eu de realização, de tê-los. Então, eu me sentia maravilhosa naquele momento. Isso é Carol de hoje. Dizer, puxa vida, eu podia ter aproveitado melhor aquela época. Né? Então, esse é um olhar de Carol, né, de agora. Mas... E é tão bom a gente fazer essas reflexões, sabe? Eu acho que você fazer essas avaliações e essas coisas são super importantes para a gente poder olhar para frente e ver o que hoje mesmo eu resolvi que eu queria voltar a ter meu tênis. Sim. E hoje eu estou tendo aulas de tênis às 9h da noite. Aí, nesse sentido, meu marido disse, Carol, você não acha que é um horário um pouco tarde? Eu disse, não, realmente mas, por outro lado, é uma hora que eu estou é uma hora tão minha, é só minha essa hora, que ninguém me liga às 9. Ninguém me liga, eu estou ali tão feliz. WhatsApp, ninguém vai mandar nada. Então, eu estou achando tão bom, comecei agora. Se eu vou continuar ou não, mas por enquanto, eu estou super curtindo, sabe? Ô, Carol, e durante a tua jornada, assim, você teve pessoas que te inspiraram, assim, teve pessoas que te acompanharam na tua jornada, porque hoje é muito comum se falar nessa palavra de coach, né, cada um que diz o nome, guru, que tem, ou que tem, como é que chama hoje em dia, meu embaixador, né? Isso está muito em alta hoje, né? Mas esses nomes, esses termos,
não existiam, né? Sei lá, 20 anos Não atrás, tinha. 25 anos atrás, não tinha. É. Mas às vezes a gente olhando para trás pode ter tido alguém ou sei Uhum. lá algumas pessoas e que foram relevantes para você, ou que você se inspirou, que te acompanhou, que te ajudou. Eu falo isso porque hoje a gente agora estava em reunião, a gente estava com meu pai, Isso. né? E é uma pessoa que me acompanha Uma grande referência no muito. mercado. Isso. Ele é referência no mercado e referência como E você tem a empresário. sorte de, além disso, ser seu pai. Total, isso, né? É, Eu me considero muito privilegiada de ter ele 24 horas para mim, Isso, né? isso. Eu acho isso, é como se eu quiser tomar café da manhã na casa dele, eu vou tomar, vou aprender, vou ter um Isso. professor, vou ter Isso. né, qualquer dúvida pessoal, profissional, Isso. o que seja. É. E para mim faz ainda muita diferença, né? E fez muita diferença, Uhum. porque eu fui muito privilegiada de verdade. Isso. Né? E às vezes as pessoas não têm um Eduardo na vida, mas pode ter alguém, sei fazer lá. aquela, abrir a porta e fazer aquela pergunta, isso, né? Isso, muito... meu pai, ele ainda faz, né? Muita diferença, mas muita coisa que eu aprendi eu devo a ele, assim, até os nãos, as cobranças, sabe? A forma dele me ensinar essa diferença de pai e chefe, sabe? Isso me ajudou muito. Que bacana. E aí eu te pergunto assim, se tu cruzasse com alguém na tua vida, ou se foi na relação mesmo, foi na vontade. Mari, você sabe que foi Carol aprendendo, botando a cara no... Não, eu sempre soube escutar e escutar bastante. Eu tive a sorte, na Queiroz Galvão, foi um momento que tinham pessoas muito bacanas nas várias áreas, né? Na área de projeto, na área de engenharia. A gente trabalhava com o Ricardo Guzmão. Com o Ricardo Guzmão, que era nosso diretor de projetos, Henrique Suassuna, diretor de engenharia, o Carlos Coimbra, que eu já falei, de incorporação, o próprio Fred, que era muito arrojado. Muito boa. Então, essas pessoas foram as pessoas onde eu me apoiei, primeiro para aprender, como eu disse, eu nem era engenheira nem arquiteta, então eu precisei exercitar um olhar diferenciado, né, para essas matérias. E essas pessoas foram as pessoas com quem eu contei, segurei a mão e vamos lá entender e estar junto e conversar. E me mostra, me ensina, exatamente, né, como faz. De entender esse olhar né, também no administrativo, o Arno, o Stipe, que era uma pessoa incrível, e várias outras, os arquitetos todos, os fornecedores com quem a gente lida. Você vê um Carlos Fernando Pontual, que sou absolutamente fã do trabalho dele, né? Tantos outros legais e bons arquitetos, mas... ele por si só já é um professor, né? Total, só o olhar dele, então, uma reunião com ele já era um mestrado, assim. Sim. Era uma formação na área que me acrescentava bastante. Então, com esses profissionais, eu cresci bastante esse olhar que, como eu disse, eu não tinha formação acadêmica na área, mas isso me ajudou bastante. E hoje, no Grupo Cornélio Brenan, onde eu estou, eu tenho a sorte, mais ainda, de ter profissionais também e nas outras empresas do grupo, tanto na Vivix como a Tiaia, e as pessoas da área corporativa da empresa, né? Então, assim... foi outro marco, né, exatamente. Carol? Então, é um grupo... Você foi para outro lado da mesa novamente. Novamente. Então, é um grupo extremamente estruturado, com cabeças brilhantes, e que, novamente... E quando eu entrei, eu sempre... sou muito transparente de apresentar quais são os meus diferenciais, meus soft skills, e também colocar quais são as minhas limitações, onde eu tenho que melhorar, que olhar eu preciso intensificar. E aí, nesse sentido, que eu me apoio com os meus colegas, e nenhuma empresa é uma pessoa, muito pelo contrário, nós somos um time, nesse caso, especialmente, na Iron House, que é a empresa que hoje eu estou. Eu me lembro mas que quando você grupo... entrou, você disse assim, eu estou fazendo uma... como foi que você falou, né? Não é imersão, não. É uma... Quando a gente entra, que vai conhecer, que vai... Como é o nome disso?
esqueci, enfim, mas como se Sim. fosse uma imersão. Isso, em todas as áreas. As áreas do grupo, né? Isso, Para entender os isso. valores, para E entender. a própria cultura da empresa, né, Isso. Mari? Que é tão importante isso. Eu saí de um Que grupo... está do lado de desenvolvedor. Né? Total. Veja só, né? Era a agência marketing, depois foi para o outro lado. Corporação e depois Agora desenvolvedor, de que também é uma desenvolvedor. lógica diferente, né? Completamente diferente. E aí, mas que eu fiquei absolutamente encantada e entendi isso como um desenvolvimento complementar no sentido de abrir horizontes, porque na incorporação você pensa do lote para dentro. Como desenvolvedor, né, master developer, você está, né, pensando justamente do lote para fora, né, cuidando dos bairros planejados, da sua infraestrutura, e é de uma forma muito mais ampliada, no sentido de pensar a continuidade desse desenvolvimento, ou seja, eu não posso pensar numa incorporação, mas o que é essa incorporação, como é que ela impacta esse território e que consegue trazer aí uma continuidade, agregar valor. Então, você é uma lógica diferente. Alguns bairros planejados, né? Vários. Fala pra gente, assim, Vários, como é que você vê o futuro para cá? Né? Olha, você viu coisas fora, né, do estado, mas como é que você enxerga assim, tudo que você viu? Esse conceito de bairro planejado, eu acho que é o que nos move, né? A gente tem hoje a Reserva do Paiva, que é o primeiro bairro planejado de Pernambuco, e a gente está trabalhando para um segundo destino aqui na zona oeste da cidade do Recife, onde ele vai se configurar como, digamos, o primeiro bairro planejado do Recife. Isso é muito interessante, porque o que nós estamos falando de desenvolvimento urbano, né? E o desenvolvimento urbano nada mais é do que você trazer um planejamento urbano para um território, dotar aquele território de infraestrutura para que você possa oferecer ali para aqueles moradores, visitantes ou também para as comunidades que já existem no local, uma maior qualidade de vida, maior mobilidade, ou seja, uma melhor experiência de moradia, porque você não está falando só da sua casa dentro de muros. Você está falando justamente dessa interação, né, com as áreas públicas, com o exterior e integração, né, com o que lá existe. O todo e olhar para... Eu estou até lendo um livro que fala muito sobre isso, olhar para dentro e fora da caixa. Porque você olha para o que vai ser feito dentro do lote, porque dentro do lote vai refletir o que vai ser... o que fizer dentro do lote vai refletir com o todo. Exatamente. E olhar para o todo, para que o resultado do todo... Isso. No final das contas... Seja bom para quem está ao redor e para quem está dentro. Porque se não estiver bom para quem está ao redor, dificilmente vai ser bom para quem está dentro, né? Eu acho que quando a gente fala desse desenvolvimento urbano, a gente está falando de um lugar para as pessoas. As pessoas que lá moram, as pessoas que frequentam, as pessoas que visitam. Então, assim, falar hoje das cidades, falar hoje dos bairros planejados, é sobretudo falar das pessoas e do seu comportamento, da forma como você se relaciona com esse lugar. E aí a força dos espaços públicos nessas áreas é imensa. É o que move. É o que move. Então, no final das contas... Sempre gera essa coisa assim, quem vem primeiro, né? As pessoas ou o desenvolvimento, a infraestrutura. Né? Então, você deve ter visto assim, coisas já prontas, bem consolidadas fora, e também coisas em desenvolvimento. Isso. Então, eu acho que o desafio é você chamar a pessoa para fazer parte, as pessoas, né? Para fazer parte de um desenvolvimento que ainda vai ser futuro. Pronto, eu acho que você chegou num ponto importante. Claro que no início você tem que comunicar o que você está se propondo a fazer, não é? Mas é muito importante, de fato, que as pessoas percebam já no início, já na largada, que aquele local foi feito
para elas, foi feito para as pessoas, né? Então, tem até um termo que a gente utiliza muito no desenvolvimento urbano que se chama placemaking, é fazer lugares, que no final das contas é você criar a conexão das pessoas com esse lugar. Então, quando a gente está falando de bairro planejado, muitas vezes são áreas, são territórios que não estão absolutamente dentro do miolo das cidades. São áreas maiores que normalmente estão... Para ser um bairro planejado, geralmente tem que ter um pouco certa distância. Normalmente eles centro, estão um pouco fora da dinâmica das cidades. É uma área que não está no dia a dia no dia a dia das pessoas. E aí, você tem que despertar e aí você precisa desejo. Criar uma conexão, até mesmo afetiva, dessas pessoas com esse lugar. E aí você começa a movimentar uma série de gerar experiências já na largada do destino, gerar experiências positivas das pessoas na descoberta dessa área, em ações, em eventos, de como elas podem se relacionar. E ao se relacionar, ao vivenciar novas experiências nesses locais, elas descobrirem o valor desse local, né? E aí chamou a atenção, Carol, quando a gente começou a fazer o trabalho do Paiva, né? Quando a gente começou a fazer todo o desenvolvimento do nosso produto, do nosso projeto, e a gente foi fazer a imersão no Paiva, e a gente apareceu na mídia que tinha nosso empreendimento do Paiva, e eu conversando com muitas pessoas, eu descobri que muita gente nunca tinha ido no Paiva. Já pensou? Me chamou a atenção. Aí eu, nunca foi. Não, nunca foi. Como assim, minha gente? Um lugar tão incrível. Porque como eu conheço pessoalmente, né? A gente tem casa lá, tinha apartamento lá, e eu morei um tempo lá. Para mim era uma coisa muito... E olha que interessante. E eu ia também, mesmo quando eu não tinha casa, não tinha nada, eu ia pra praia, ia passear, mas e as pessoas não conheciam? Eu disse, como assim? Você nunca foi, não? Nunca fui no Paiva. E aí, veja que coisa interessante. As pessoas que lá moram, não é, têm um grau de pertencimento enorme, fortíssimo. Ou seja, aí a gente fica feliz de que esse trabalho foi muito bem feito. Né? A relação dessas pessoas com o local é uma relação afetiva, é uma relação de... Né, amor, de um amor, as pessoas que estão lá né, de usufruir de toda aquela natureza, de preservar tudo aquilo. Né? Então, esse pertencimento é muito importante. E a gente sabe que o desenvolvimento desses bairros ele leva em consideração tudo isso e, ao mesmo tempo, ele terá que preservar esses grandes valores. E são coisas que não são antagônicas. Né? Você desenvolve o bairro, traz mais pessoas, mas pessoas que se conectam a essas outras pessoas, ou seja... Não adianta trazer uma pessoa que não tem nada a ver com o lugar, porque vai chegar no lugar e vai dizer que o lugar não é bacana. Não, eu acho assim... O que eu sinto é que as pessoas que vão para o Paiva, elas sabem, elas assim... Eu acho que o Paiva é um estilo de vida. Isso. Né? Então, eu acho que, sobretudo... Curte aquilo ali, busca aquilo ali. Ela tem que, assim, ela escolhe um estilo de vida. Né? Então, o Paiva tem um estilo de vida muito próprio. Isso. E é muito interessante, porque ele não é um muro alto, ele não é um Carneiros, mas, ao mesmo tempo, ele não é não é uma boa viagem, e está longe de ser. Né? Então, ele tem... um estilo de vida muito próprio, né? É um bairro aberto, ou seja, o Paiva não é um condomínio fechado, é um bairro aberto que tem vários perfis de produtos. Maravilhoso com Exatamente. Eu tenho assim, um amor, uma memória afetiva, sabe? Tantos momentos que eu passei lá com meus filhos, antes de ser casada, antes de ter filhos, e depois com os meninos. E eu acho que o desenvolvimento ali, acho que dá mais chance de pessoas terem, eu fico pensando nisso, terem o que eu tive. Outras pessoas. Outras pessoas. Exatamente. A gente tem ainda uma história longa no Paiva, né, de desenvolvimento, e muito apoiado nos valores que estão existem sendo e que são mantidos, preservados. Né? Então, você vê a questão hoje da natureza, que é tão forte, né? Toda a mata. O Paiva não é só a praia, tem uma moldura verde maravilhosa, que é a mata, que ali traz toda uma ambiência
diferenciada para o bairro. Você tem também a questão da segurança, que isso o Paiva hoje é um oásis, né? Diante da violência urbana. Vê o que você gostaria que seus filhos fizessem, Exatamente. Andar de bicicleta, Exatamente. andar Diante a pé. da violência urbana que existe e da pressão que tem dos dois lados, né? E o Paiva ele se mantém isso graças a uma gestão muito firme, muito presente, não é? De dois grupos muito sólidos e muito compromissado com o destino e com a sua preservação. Então, assim, a gente tem, junto com a associação de bairro, ou seja, é um modelo vencedor que a gente tem ali no bairro, e é o que a gente, no Paiva, e é o que a gente leva para esse novo destino que a gente vai desenvolver agora e deve lançar em breve, de ter uma associação que cuida, faz a zeladoria do local em parceria com o poder público, não é? Mas que dá essa contribuição e faz com que esse ambiente realmente seja cuidado, seja preservado. E eu acho que isso... Eu fico pensando que é como se fosse o sonho que todo mundo tivesse, assim, do prefeito que a gente sempre sonhou, sabe? Ou do vereador que a gente sempre sonhou. A associação, o cuidado, né? Isso, que a família tem como se fosse um trabalho assim, de fato em isso, parceria. O Paiva, isso. hoje não, o Paiva sempre é um bairro do Cabo, de Santo Agostinho, ele faz parte do município do Cabo, e esse trabalho que nós temos é um trabalho de parceria, de zeladoria, né? É um trabalho complementar. Mas é de um cuidado, né? Existe todos os órgãos públicos, existe todas as concessionárias, tudo, mas é um cuidado que a gente... São os valores que a gente sempre imprime. Desejou em morar, eu acho. Isso, são os valores que a gente assim. imprime e que a gente consegue perpetuar, né, os moradores, os próprios visitantes. Então, isso tem sido percebido como tal. E cada vez mais, eu acho que o Paiva ele se renova, ele ganha um maior protagonismo, né? A pandemia foi um momento de grande dor, eu acho que para todos nós, mas trouxe alguns aprendizados, algumas vivências relevantes no sentido da importância de você ter uma vida ao ar livre, ter uma moradia bacana. E aí eu acho investir nisso. O Paiva teve essa virada de chave aí grande, de que muitas pessoas que tinham a moradia como uma segunda moradia e que se mudaram para o Paiva e que hoje têm experiências incríveis, né, junto com a família, como você falou, de sua criança, seu filho poder ir de bicicleta para a escola, né? Para casa do amigo. Para casa do amigo, tudo monitorado no sentido de que a gente tem um serviço que acompanha as crianças, realmente um cuidado muito especial, que a gente não vê em outros lugares. Mudar um pouquinho assim, o rumo da conversa, a gente falar uma coisa que eu me lembrei. Semana passada, eu tenho muito cuidado com esse tema, que é falar sobre liderança feminina. Mas semana passada, eu fui procurada por uma pessoa para falar sobre esse tema, sobre liderança feminina. E ela trabalha com a Exame e escreve para a Exame. E ela fez várias perguntas para mim, voltada para essa coisa da liderança feminina. E eu acho que eu frustrei ela, assim, sabe? Porque acho que ela esperava um monte de... lamentações. Sabe? De lamentações. Porque as perguntas eram muito assim, sei lá, entre os seus irmãos... Teve um irmão homem que foi privilegiado que você... quando você começou a trabalhar, você teve dificuldade porque era mulher. Era uma coisa que tinha um viés muito de sofrimento, sabe? Daquela coisa assim. E eu respondi para ela, rapaz, eu nunca me lembrei, sabe? Não era uma coisa que me pesava tanto, esse fardo. Eu acho que também, por ajuda do meu pai, também isso. Como ele só teve filhas mulheres, ele nunca fez a gente se lembrar que a gente era mulher ou que era homem. Ele sempre tratou como a pessoa, né? E hoje eu fui conversar com ele depois dessa entrevista, eu disse, eu nunca conversei com o senhor sobre isso. E puxei esse assunto, ele, minha filha, eu nunca parei para pensar sobre isso, não. Engraçado, nunca, Mari, você está sabe, trazendo nunca parei. ponto que lá em casa também eram só mulheres.
E eu tinha um exemplo da minha mãe. Minha mãe sempre foi muito dinâmica dentro da universidade, professora, e, enfim, tinha uma vida acadêmica bem ativa. A mamãe sempre foi uma mulher muito batalhadora e, enfim, teve a independência dela e muito bem casada. Tudo isso, muito bem casada. Meu pai tinha atividade dele, assim, não era para suprir Sim. nada, mas ela tinha o protagonismo dela. E lá em casa, eu e minha irmã. Sim. Então, de fato, não havia. Só éramos nós e a gente nunca sentiu nenhuma dificuldade, talvez por esse núcleo familiar, sem irmãos, sem essa comparação. E com a mãe Então, também com seu espaço, né? Sua mamãe mãe com também seu tinha espaço. Então, assim, nem minha irmã nem eu, a gente nunca se intimidou por conta disso. Porém, eu reconheço, né, a dificuldade, de forma geral, das mulheres no mercado de trabalho, muitas vezes da diferença salarial em cargos de mesmo patamar e tantas outras coisas que a gente sabe, que a gente acompanha. Não estou alheia de forma nenhuma a esse... A não saber que isso é uma realidade. Que isso é uma realidade, isso. de Que fato acontece verdadeiramente. Que acontece verdadeiramente. Porém, assim, eu nunca me intimidei por isso, até porque no nosso mercado, e o nosso mercado, hoje menos, mas há 20 anos atrás, sempre foi um mercado muito masculino. Não, só tinha né? homem. Imobiliária, a gente ia falar, assim, era só com homem. Engenheiro ia falar, era só com homem. Dentro da empresa, as minhas reuniões de gerência, de superintendente, era só homens na mesa e em muitas situações hoje continua dessa forma, porém, assim, tem melhorado bastante, né? Muitas mulheres em cargos de liderança. E eu fico muito feliz de ver isso. Hoje, lá na empresa, na Iron House, assim, os cargos de liderança, praticamente, assim, a gente tem uma predominância enorme do lado feminino. Né? A gente é uma empresa praticamente de mulheres. Né? Nos cargos de liderança, a gente tem só um gerente sênior, que é Carlos. E que com certeza conseguiram por mérito. Por assim, mérito, óbvio. Não há... Mas você sentia alguma coisa, por exemplo, na Queiroz, você era uma coisa que você sentia que você tinha que lutar, você tinha que brigar pelo seu espaço, não como profissional, mas como mulher, entendeu? Não, eu achava que eu tinha que fazer isso como profissional, não porque eu era mulher. Você tem que provar o seu valor. Independente disso, eu nunca assim, me senti... E outra, engraçado que essa coisa das mulheres de serem emotivas ou porque tem que esconder alguma coisa, eu sempre achei isso uma besteira. Eu sempre disse, eu acho que assim, até você, se você está triste, você chorar, que coisa mais linda. Eu acho que você tem que demonstrar realmente tá que com raiva, tá com raiva. Tá, claro, respeito, ele precisa existir. Mas, assim, você ter vergonha de expressar o seu sentimento, se você não está bem, ou se alguma coisa e cai uma lágrima, você tem que... Eu sempre achei que você tem que ser o que você é e expressar o seu sentimento. Essa coisa de querer... escondendo atrás disso. Forte, né? Eu acho que ser forte é você também poder expor a sua fragilidade, não é? E entender que isso é normal, que as pessoas têm seus momentos de dificuldade, as pessoas você não pode ser sempre uma fortaleza, não, de jeito nenhum. Então, eu acho que essa honestidade consigo mesmo, ela é super importante, sabe? Eu acho que você precisa, antes de mais nada, ser você mesma nas situações. E, Carol, como é que você busca se desestressar? Além do tênis, que eu já sei às 9 horas da noite. Não, mas o tênis é uma novidade, tá? Eu quando criança, é um momento, né? Como é que você a gente falou de família, né? Eu acho que a forma de eu me desestressar, chegar em casa,
ter uma boa relação com meu marido, com meus filhos. É um ambiente de paz. Ter um ambiente de paz e você também ter a capacidade de rir de si próprio, de achar graça daquilo que não está tão legal, que não deu certo. Desculpe. Um vinhozinho, um tinto também assim, é muito bem-vindo. É muito bem-vindo, né? De você ter aquela sua pausa. Eu acho que isso é bacana. Eu gosto de nadar também, então onde eu tenho a oportunidade de nadar, eu adoro água. Então, por exemplo, se eu vou andar na praia, com tubarão ou sem tubarão, eu vou entrar no mar, claro, observando os lugares dos arrecifes, tendo responsabilidade, mas eu vou encontrar um jeitinho de no lugar certo, de tomar seu banho de tomar mar. meu banho de mar, porque isso me faz muito bem. Então, eu gosto muito de nadar também. Isso me faz muito bem. A gente vai combinar para nadar lá em Boa Viagem, quando o mar estiver seco. Tem umas piscininhas. Sabe uma coisa que eu acho ali incrível? Bem perto da nossa casa. Tem mais pro lado sul, né? Isso. E você vê uma turma sênior incrível que se reúne bem cedo, né? Quase todos os dias, e você tem senhores que nadam ali, que eu fico achando aquilo uma maravilha. Eles ficam para cima e para baixo nadando e conversando e cantam. Eu acho aquilo uma sabedoria de vida, acho aquilo formidável. É o mar, é o sal. Carol, agora você estando em outro olhar, o que é que você... Vou botar agora um pouco para o nosso principal público, né, que eu acredito que seja pessoas que trabalham no mercado imobiliário. Que dica você daria? O que é que você gostaria de dizer para os corretores? Assim, como é que você enxerga que você poderia dar de insights para eles? Porque quando a gente está no lado da incorporadora, a gente fica observando muito essa coisa de cobrar o corretor. Né? Eu que estou do lado de cá, que eu vou vender, eu vou cobrar o corretor, ele olhar para a minha empresa, ele olhar para o meu produto, né? Eu treino ele para a minha empresa, para o meu produto, eu treino. Mas, como eu quero que ele venda a mim, eu invisto muito mais o meu tempo falando do meu produto e da minha empresa do que eu dando dicas para ele de como ele ser um bom vendedor. Sim. E eu acho que no lugar que você se encontra, acho que você tem muito espaço para poder dizer isso, né? Sim. Como você... que dicas você daria? Como você enxerga o profissional? Né? Como você... que Carol Box, eu poderia dizer, todo mundo tem uma admiração por você, né? Mas como você está do lado de cá, agora você pode dizer. Porque agora você está livre para dizer. Livre para dizer. Isso. Né? Porque, de fato... Por mais que você queira que venda seus produtos, você está numa situação mais tranquila. Veja só, o cliente, quando ele chega, Mari, ele já sabe tudo do seu produto. O corretor ele não precisa descrever o produto, né? Ele não isso tornará a conversa até muito cansativa se ele chegar e for dizer que tem... N formas dos clientes já saberem. O cliente já sabe. O cliente que quer comprar, ele já viu, ele já sabe muito mais do que você. Às vezes faz pergunta até de propósito para saber se a pessoa sabe. Né, Exatamente. Outra coisa, ele já sabe a concorrência, ele já sabe até dos limites, né? Muitas vezes ele testa os limites do corretor. Então, eu acho que o corretor, o papel dele hoje é tentar se conectar a esse cliente, no sentido de ter uma relação realmente de muita honestidade, sabe? De não querer prometer aquilo que o produto não vai entregar. A gente já no mercado há muito tempo, a gente já viu coisas assim que, às vezes, num entusiasmo de o corretor querer garantir uma venda, de talvez até prometer mais do que deveria, e no final isso aparece, isso gera uma experiência negativa, porque o cliente no final espera contar com aquele atributo que ele não vai ter. Então, eu acho que essa relação de transparência com o cliente, você se conectar ao cliente, saber ouvir de fato qual é
a expectativa, qual é a dor daquele cliente. A compra de um apartamento é muito provavelmente a compra mais importante na vida de uma família. Isso. É onde ele muitas empregou. vezes vai fazer uma ou duas vezes, né? Não, duas vezes. Esmagadora maioria dos casos é aquela compra. Então, é aquela compra que envolve os recursos da família, mais do que isso. Envolve os sonhos de uma família, né? Então, você tem um emocional fortíssimo empregado naquela situação. E se você tratar isso de uma forma de uma forma superficial ou pouco merece, respeitosa, né? que merece, esse cliente ele não vai, ele pode até comprar por uma contingência, porque era aquele que estava no plantão naquela hora, mas você não vai conseguir se conectar a esse cliente, ou esse cliente vai lhe indicar para outra pessoa, você não vai formar uma rede de relacionamento. Então, eu acho que cada venda é um momento de fidelização com aquela família que vai lhe indicar para outros e mais outros e mais outros. Então, você não pode querer, naquele negócio, ganhar tudo e algo mais, ou fazer a coisa mais rápido, ou forçar uma situação, né? Eu acho que você tem que saber o limite do que é realmente cabível na situação e tentar entender melhor os hábitos daquela família, qual é a dor daquela família, qual é o limite daquela família, mapear isso melhor, sabe? Eu acho que... E eu estou dizendo isso em qualquer... Se é um apartamento de 50 metros quadrados, se é um apartamento de 120, de 150, do que seja, né? Mas realmente ajudar aquele cliente a encontrar o apartamento certo, aquele apartamento que de ligar os pontos, né, da forma mais correta, mais bacana, que a família tenha a chance de fazer um bom negócio e um bom negócio na sua vida, né, de poder viver bem num lugar e escolher bem aquela que é uma decisão tão difícil. Prestar realmente um serviço. Isso. Né? Prestar serviço para a pessoa. Foi um marco, assim, para mim, na época que a gente trabalhava pagando comissão de nota fiscal. Não sei se você se recorda, que aí teve um marco, começou a gente a pagar aquela comissão apartada. Sim. Né? Foi um marco, assim. A gente sempre foi a empresa que pagava nota fiscal. E aí acho que foi, inclusive, até marcado por empresas de São Paulo que entraram aqui, imobiliárias de São Paulo que entraram aqui, acho que na época Lopes, enfim. Sim. E trouxe isso, dessa comissão apartada. E o maior desafio, eu me lembro, na época, era o corretor convencer que tinha que pagar aquele valor direto ao corretor. Gente, se for um bom serviço, o cliente vai pagar. Eu me lembro que era como assim ele vai saber quanto eu estou ganhando. É o serviço mais bem pago. Total. Né? Imagina, você compra mais importante da sua vida. Você vai fazer um bom negócio, vai escolher a casa que você vai morar o resto da sua vida. Ou o investimento que você vai fazer, que vai ter um patrimônio para a família, isso. Imagine, a coisa mais importante, né? A compra mais importante e o quão importante é você ter uma boa assessoria, né? Isso. Então, é um serviço muito bem pago. Isso. Agora, ele precisa... Na largada, essas coisas precisam estar claras, né? Então, acho que essa transparência ela tem que existir, né? Eu também acho que o cliente ele deve saber o que ele tá pagando, né? Se o imóvel, por exemplo, né, a gente vai botar um imóvel é 500 mil, a pessoa vai pagar 500 mil, não vai pagar o valor dos 500 mil mais a comissão. Mais alguma coisa. Aquilo né? parte do negócio. É uma composição do custo. E eu me lembro do medo que os corretores ficavam em pânico, assim, que o cliente vai ver o quanto eu estou ganhando. Né? Eu me lembro que na época foi um marco. O cliente, quem pagava era a nota fiscal. Então, o cliente não sabia quanto custava aquele serviço. Né? E aí as imobiliárias tiveram que começar a fazer esse trabalho e tal. E eu acho que foi um ganho. Um ganho gigante. Isso. Não só um ganho operacional, não. Eu acho que um ganho para transparência. Isso.
do serviço que aquela pessoa está prestando. Isso. Aí você não está cobrando a mais do que os 500 mil, não está dentro dos 500, isso é parte então do produto, é parte do né? produto. O produto não é só o produto material, você tem um produto ampliado com várias coisas, com outros serviços, inclusive serviços de garantia, serviços de assistência técnica, os serviços de pós-obra, ou seja, você está comprando aquela planta, mas você está comprando um rol de serviços juntos. Você compra um combo, né? Combo, você compra e a corretagem é parte disso. disso, né? Tem que entender isso com naturalidade e com transparência, né? Tem que ser dito isso. Não é uma coisa que é para ter medo, não, sabe? Faz parte da pessoa prestar um serviço e cobrar pelo serviço, né? E tá tudo bem. Então, hoje, quando a gente olha que já é normal, que já é uma coisa prática no mercado, talvez seja mais simples, né, de tratar. Mas eu me lembro que foi um marco e teve um ganho muito significativo para essa transparência da relação entre cliente e corretor. Sabe? O cliente ficar, poxa, você me ajudou, você me mostrou, né? Você me apresentou, né, o produto, o projeto, brigou por mim, por alguma coisa de desconto ou de negociação, a pessoa se sentir sendo abastecida por esse serviço. Né? Exatamente. Porque é uma profissão, Carol, que eu sou muito fã. Se alguém falar mal do corretor do meu lado, eu fico logo braba. Porque é uma profissão muito séria, a pessoa é 100% autônoma. Isso. Né? Não tem um fixo, né? Fixo, não tem ajuda de custo. Difícil se programar, ou seja, uma pessoa que ela tem muitos desafios já. Isso. Os boletos vão chegar, né? Ela tem que ter um equilíbrio de saber que aquilo que ganhou também não é todo dia. Às vezes você ganha um dinheiro maior, mas você precisa se também disciplinar para poder manter a sua, né, ter sua economia também. Você não pode ter uma vida daquela época de lançamento que ganha muito, não, né? E também não pode ter uma vida que você não possa pagar. Exatamente. Né? Então, é uma profissão que... Aí vem aquela história que a gente falou no início, aí vem de novo o equilíbrio, de você saber equilibrar aí, e que é tão difícil, né, Mari? Porque se a gente fez uma grande venda, a gente vai achar que essa grande venda amanhã vem de novo. E Deus queira que realmente venha, mas um pouco de precaução também é importante, né? Você também se organizar, ter um pouquinho ali guardado para... E fazer essa coisa da carteira, né? Eu acho que a carteira indica muito. Sim. Se prestar o você. Por isso eu acredito na profissão, porque existem profissionais bons, muitos. Maravilhosos. Maravilhosos. Tanto nas imobiliárias como autônomos incríveis, também, que hoje são amigos, né? São grandes amigos que eu tenho no mercado, são muitos corretores, são profissionais que eu admiro, né? Que eu consulto, que eu gosto de escutar, né, que de vez em quando eu dou uma ligadinha, e aí, como é que estão as coisas, né, quais são as novidades, como é que você está enxergando o mercado. Então, acho que isso é tão importante para a gente estar sempre aí, né, entendendo qual é o olhar desses profissionais também, o que é que eles estão enxergando, talvez algo que a gente não esteja, né, é sempre importante criar o vínculo, né? Isso, e manter esses vínculos, né? Então... que mais, Carol, que a gente não falou? Diga aí alguma coisa a mais. Eu nem me lembro mais aqui do babado, viu? Espero que eu segui ou não segui, não sei seguir. Mais alguma coisa que agora você queria aproveitar? Agora que eu vi você com esse sorriso, eu acho, Mari, que a gente também levar a vida com leveza e ter bom humor, sabe? Ter também... acreditar também que as coisas vão dar certo. Eu acho que essa positividade, eu acho que ela ajuda bastante. Eu aprendi um termo maravilhoso, otimismo realista. Pronto, beleza. Olha, pense no termo assim que... Eu me enquadro nisso aí. Pronto, um otimismo realista. Não é uma coisa ufanista demais, né? Romântico, a gente perde a razão e o bom senso ele é necessário. Mas também a gente precisa acreditar que as coisas podem dar certo. Para isso exigem ações, exige transpiração, né? Mas ter um olhar otimista e outro, ter um ambiente de trabalho também com leveza, com bom humor. Eu acho que isso facilita a criatividade que ela é necessária em todos os segmentos. Então, eu acho que você com um ambiente mais leve, um ambiente
mais, novamente, mais com um pouco... Feliz, né, mais feliz. Eu acho que as coisas fluem melhor, as ideias fluem melhor, o trabalho é mais fácil, as relações também são mais fáceis. Então, eu acredito muito... eu acho que a pressão ela existe e é necessária. Eu acho que sem pressão a coisa é mais difícil você ter esse... né? Assim, a pressão, no meu ponto de vista, ela é necessária para a gente ir buscar aí os resultados, mas, ao mesmo tempo, tem que ser uma pressão saudável. A gente tem que estar no dia a dia aí com essa felicidade, com essa leveza, com esse bom humor, né? Com a capacidade também de reconhecer onde a gente errou, onde a gente poderia ter feito diferentes, né? Eu acho que isso é super importante para que a gente possa seguir em frente, porque é óbvio que a gente não acerta todo dia, né? Então isso a gente tem que ter a cabeça boa também de, poxa, foi isso, vamos, ok. Tem o luto daquele, né, naquele momento. Tem o luto do que não deu certo. Do que não deu certo, mas imediatamente vamos levantar a cabeça e entender que aquilo vai ajudar a nos guiar de uma melhor forma dali para frente. Então, acho que esse é o caminho. E vamos para o desafio da gente para frente, né? Pois é, eu sei que tem novidades aí que estão chegando. Isso, o desafio da gente, do Paiva. Eu estou super feliz aí foi ótimo a gente se cruzar. Um foi time e uma incrível. marca como a Pernambuco Construtora, né? Que é uma marca e a gente já de estava grande credibilidade o Paiva, no mercado, né? Há um tempo. Né, que a gente... Quando você chegou, foi maravilhoso. Que eu sempre admirei e que a gente está aí nesse casamento tão bacana. Eu e todo o meu time e a empresa, todos muito felizes aí com a chegada de vocês, entendendo? E a gente também, viu? É a cara da Pernambuco. Incrível. É, a cara da Pernambuco. O azul já diz tudo, pois né? É isso. É isso. Então, muitíssimo obrigada, tem um viu? presente para você. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus, o presente. Ainda bem que me lembraram. De agradecimento, Abra. Imagina, eu que tenho que agradecer aqui. Obrigada demais, esse espaço, Carol. Essa conversa tão legal, tão gostosa, que eu nem senti o tempo passar. Não é? Olha aí. Gente, que chique, amei. Olha aí, com o seu nome ainda mais. Não, agora que eu vi. Olha aí. Lindíssimo. Carol, muito bom a gente se encontrar, a gente se cruzar de novo, né, no mercado. Isso aí. Cruzar e conversar, né? muito bom. E trocar essas experiências e somar agora, isso, né? Somar. E somar sempre, esse espaço, né? eu fico pensando nisso, esse espaço é para isso. Sabe, Carol, assim, eu tento trazer para esse espaço conversas que seja isso, leve, como você falou. Eu tenho até, às vezes, cuidado de quem eu vou convidar, porque se for uma coisa muito carregada, muito técnica, eu nem sei fazer. Sabe? Eu nem consigo. Às vezes fica tão... E chato também da pessoa ouvir, né? Também. Hoje em dia a gente tem que né, ouvir as coisas de uma forma agradável. Que a gente também, termine né? melhor do que começou. É isso aí. É isso aí. Então é isso, pessoal. Pronto, já estou terminando melhor do que eu comecei. Já estou começando. Então, pessoal, curte a gente, já faz aí seus comentários. Com certeza você amou esse episódio. Segue a gente nas redes sociais. Pernambuco Construtora, Mariana Vanderlei 1. O Podpack tem a exclusiva, tá? Do Podpack no YouTube. Entra lá e assiste a gente. E também seguir a Iron House. A gente tem Iron House. O Instagram. Como é o Instagram? Somos Iron House. Certo. Iron House é Iron House, né? Certo. E aí segue, pessoal, que a turma lá é super engajada. Ter vocês isso aí, trocando ideias também com a gente. Vai ser bem Manda bacana. mensagem pra Carol. Isso aí. Diz que assistiu, adorei, Carol, seu episódio. Pra dar engajamento. Isso aí. Obrigada, Carol. Obrigadíssima. Obrigada. Ai, conseguimos. Chegou o dia. Maravilhoso. Chegou o dia.